Então, quem não está com o livro aberto ainda, por favor, abra. Eu não estou usando o notebook. Aliás, eu não estou usando o Meet no notebook porque está com uma falhazinha técnica aqui no meu navegador, mas já já dá certo. Eu enviei ainda. Não enviou ainda. Tudo bem, Caroline, tudo bem. Bom, sem mais delongas, coloquem o nome de vocês, certo? Podem pôr o nome, que a gente já vai começar a correção. Vocês viram que essa atividade estava razoavelmente fácil, né? A maioria das coisas era mais leitura e teve muitas respostas que particularmente foram dadas durante a explicação, né? Mas no mais está tudo simples. Quem não fez ainda, aproveite esse momento de correção para que a gente possa fazer, tá certo? Então vamos lá, primeira questão. Do ponto de vista social, essas questões objetivas, ponham só a letra aqui no chat, tá? Para a gente corrigir. Do ponto de vista social, sobre a Revolução, pode-se afirmar sobre a Revolução Francesa que a letra C, todo mundo concorda com a letra C? Vamos ver aqui. Vamos ver o que é que diz na letra C, né? Nela coexistiram três revoluções sociais distintas: uma revolução burguesa, uma camponesa e uma popular urbana, a do chamado sans-culotte. Tá correto aqui? Tá muito correto, tá correto demais. Por via das dúvidas, vamos ver aqui as outras opções para ver se dá pra gente eliminar, né? Aliás, deixa eu tirar. Eu acho que tá. Eu tô aqui chia. Melhorou o áudio? Ótimo, maravilha. Então vamos lá. A alternativa A gente já elimina de cara. Olha, teve resultados efêmeros, né? Pois foi iniciada, dirigida e apropriada por uma só classe social. Já, Yasmin, mas você pode colocar o seu nome. Aqui a gente já sabe que não teve resultados efêmeros, né? Ela teve resultados bem robustos, alterou até o próprio calendário. A revolução aqui não teve resultado efêmero, coisa alguma. Letra B, fracassou? Não fracassou, né? Ela teve suas conquistas, seus resultados, sendo retrocedidos depois, mas a revolução em si ela não fracassou, né? De novo, foi um fracasso na letra D, a gente já sabe que não foi, e abortou, pois a nobreza, sendo uma classe coesa, coisa que não era, né? Tanto do ponto de vista da riqueza quanto do ponto de vista político, impediu que a burguesia a concluísse. Não, a gente sabe que a burguesia concluiu a Revolução Francesa, sim, e principalmente esses nobres aqui do item E foram até assassinados. Então, tanto por eliminação, né, na dúvida, tanto quanto por conhecimento, né, eu falar com certeza, eu sei que a alternativa correta é a letra C, tá bom? Correção da primeira questão, letra C. Segunda questão, na Revolução Francesa, foi uma das principais reivindicações do terceiro Estado. Letra A, B, C, D ou E? Na segunda. Letra D. O que é que diz na D? A união dos poderes igreja e Estado com fortalecimento do clero. Vamos ver as outras opções, né? A manutenção, a gente só quer saber de uma das principais reivindicações, né? A manutenção da divisão da sociedade em classes rigidamente definidas. Não, não, de jeito nenhum. A concessão de poderes políticos para a nobreza, pior ainda. A abolição dos privilégios da nobreza e a instauração da igualdade civil? Exato. Letra C. Segunda questão, letra C. Vamos ler o resto. A união dos poderes entre a Igreja e Estado, com fortalecimento do clero, isso não era desejo da Revolução Francesa, né? Isso veio no pós-Revolução Francesa.
e o impedimento do acesso dos burgueses às funções políticas do Estado. A Revolução Francesa era dos burgueses, então, claro que a letra E também está errada, né? Letra C. Aliás, desculpem, questão 3. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa traz o seguinte princípio: os homens nascem e se conservam livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem ter por fundamento o proveito comum. Tal princípio é decorrente. Letra D. Quem marcou letra D aqui? Deixa eu ver o nomezinho de quem marcou. Vamos ver aqui a letra D. Da crença popular na perspectiva liberal burguesa, até aqui já acertamos, né? Vamos ver o resto. De que a revolução fora feita por todos e em benefício de todos. Corretíssimo, lindo, maravilhoso. Vamos ver aqui o resto. As outras questões, né? Letra A. Da incorporação das reivindicações da classe média por maior participação na vida política. Não, 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 de jeito nenhum. Tal princípio, né, o de cima, é decorrente do reconhecimento da necessidade de assegurar os direitos dos vencidos, opa, aqui também não, da incorporação dos camponeses à comunidade dos cidadãos com os direitos sociais e políticos reconhecidos na lei? Não, de jeito nenhum, é o princípio acima, se dá nessa linha, né, nessa decorrência de pensamento. E a letra E, da determinação burguesa de levar avante um processo revolucionário de distribuição e da propriedade privada, também não. Essa terceira aqui talvez tenha deixado alguns confusos, né? Mas tá fácil. A gente lê realmente. Aliás, fácil não, tá? Médio, mas dá para tirar de letra. Terceira questão, letra D. Obrigado, viu, Isabelle? Colocar aí. Dos itens constantes desta questão, um deles não faz parte dos acontecimentos que assinalam a chegada da Idade Moderna. Um desses itens não faz parte, certo? Falei para vocês que por ordem temporal, ou seja, se você analisar a data, você já chega no item correto. Ou, se você quiser dar uma lidinha, você também chega no item correto. Para resumir a conversa, é a letra E, Revolução Francesa, né? Ela não faz parte dos acontecimentos, né, que nos dizem, né, nos dão a entender que está chegando a Idade Moderna. Letra E na questão 4. Quinta questão. A Revolução Francesa representou um marco da história ocidental pelo caráter de ruptura em relação ao antigo regime. Entre as características da crise do antigo regime na França está mais opções. Vocês só colocaram B. Vamos ver aqui. Do desequilíbrio econômico decorrente da Revolução Industrial. Rapaz, teve desequilíbrio econômico na França decorrente da Revolução Industrial? Teve, mas não foi nesse período aqui, tá certo, meus queridos? Notem que aqui foi o seguinte, vamos ler o item A. A crescente mobilização do terceiro Estado, liderado pela burguesia. Professor, peraí. Você está falando de terceiro Estado, agora me perdi. Quem era esse terceiro Estado mesmo? Um Estado, né, era a nobreza. O outro Estado era o clero, a igreja. Esses dois aqui dominavam tudo, certo? Quando a burguesia se levantou, né, se ergueu, promoveu a revolução, a burguesia era o terceiro Estado, certo? A crescente mobilização do terceiro Estado, liderado pela burguesia, contra os privilégios do clero e da nobreza. Temos aqui uma base da Revolução Francesa, né? O item A, certo? Item A na quinta questão.
Tá certo, Yasmin. Item A na quinta questão. O item B, né, como eu falei, teve desequilíbrio econômico na França por conta da Revolução, né? Como é que eu posso dizer para vocês? A instalação do maquinário e o dispensar de mão de obra humana para fazer essas atividades, que deu um desbalanceamento na economia, teve isso? Teve, mas não foi nesse período aqui não, pessoal, tá bom? Realmente aqui dá uma confusãozinha, mas vamos nos atentar ao período de tempo que estamos falando, certo? Estamos falando do pré-Revolução Francesa, bem ali, prestes a acontecer, né? Essa mobilização aqui é que propulsionou a Revolução Francesa, certo? Claro, lembrando, quem chegou depois, ponha o nome na chamada aqui, tá bom? No chat. Quinta questão, item A. Sexta questão. Durante o período napoleônico, dentre as medidas adotadas por Bonaparte, assinale aquela que teve repercussões importantes nas relações comerciais do Brasil com a Inglaterra. Essa daqui eu só espero acertos de vocês. Não fiquem nervosos. E isso é, Carolina, letra B. Letra B. Aliás, a decretação do bloqueio continental foi a maior, a maior medida de Napoleão para praticamente para a gente poder falar de todo o reinado dele, né? Basicamente foi ali uma birra de criança mesmo, porque ele não conseguiu derrotar o Império da Grã-Bretanha, já que só podia guerrear ali pelas vias marítimas, e pelas vias marítimas ele não tinha a menor chance, então vou atacar a economia desse pessoal, né? Eu quero fazer birra e não tinha como bater neles, né? Não tinha como fazer bullying, então peraí que eu vou tirar dinheiro deles aqui. E fez o bloqueio continental. E, claro, se eu estou falando de um abalo na economia do maior exportador da Europa, claro que vai afetar vários outros países, né? Incluindo o Brasil. Por quê? Sabemos que, historicamente falando, não somos um país de guerras constantes, né? A gente não fica arrumando confusão com os outros por besteira. Então, nós temos relações diplomáticas e econômicas com muitos países, certo? Se não é econômica, se não é, aliás, econômica e diplomática, pelo menos é diplomática. Aí, com o bloqueio continental, né, isolando ali a Inglaterra, claro que ia afetar essas relações econômicas com o Brasil, né, essas relações comerciais, já que nessa época aqui o Brasil também era produtor, né, comerciante, importava e exportava muitos produtos. Por sinal, como a gente falou, acho que foi nessa turma, 15 anos após o fim do bloqueio continental, o Brasil passou a propulsionar a produção de café, né? Ali por volta de 1830, e passou a ter esse produto como sendo o maior representante da economia nacional por aqui, né? E claro, exportando bastante para a Europa. Então, só para falei demais, né? Sexta questão, item B. Sétima questão agora. A série de agitações, aliás, abre aspas, a série de agitações e movimentos revolucionários que caracterizam a sociedade europeia após 1815 está ligada à insatisfação da burguesia, aliás, à insatisfação burguesa ante o estatuto político e social fixado em 1815 pelas forças conservadoras. Insatisfação essa que nada mais é que a tradução no plano social e ideológico dos antagonismos suscitados pelo rápido desenvolvimento da produção capitalista industrial. Com o auxílio do texto, não fez, mulher. Com o auxílio do texto,
Julgue os itens a seguir, relativos à evolução política e ocidental nas primeiras décadas do século XIX. Tá bom? Então vamos lá. Só para a gente ir mais rápido, aqui é VVFV, certo? Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Mas vamos ler aqui que é para quem não estava na aula passada se contextualizar melhor. Verdadeiro, o primeiro item, por quê? Porque sim, o Congresso de Viena, como a gente viu lá em cima, defendeu o retorno à ordem anterior à Revolução Francesa, né? A gente viu que depois da expulsão de Napoleão, depois da segunda derrota dele, né, que ele foi exilado em Santa Helena, houve o Congresso de Viena, cujo maior objetivo era fazer a reforma geográfica da Europa. De tudo aquilo que Napoleão e a Revolução Francesa havia feito, eles queriam desfazer, fazer os recortes das fronteiras como eram antes, né? E ao período napoleônico, como eu falei, né? Antes da Revolução Francesa e antes do período napoleônico. Restaurando, olha só, fronteiras europeias, né? As antigas fronteiras europeias e preservando os sistemas coloniais. Verdadeiro. É o segundo item, verdadeiro também. Por quê? Porque, sob a inspiração de Metternich, chanceler austríaco, o Congresso de Viena consagrou o sistema europeu das grandes potências, a autêntica barreira conservadora em torno da França. Fizeram isso? Barreira conservadora para quê? Para que esses ideais revolucionários fossem silenciados, fossem supressados ali na França, certo? Para que não houvesse outra revolução, para que não viesse outro Napoleão Bonaparte. Verdadeiro também? Claro, com certeza. O terceiro item é falso, porque a Santa Aliança, nascida no Congresso de Viena, obteve êxito em sua tentativa de impedir as independências latino-americanas e as revoluções liberais na Europa? Não, claro que não, principalmente aqui as latino-americanas, com certeza não. Terceiro item é falso. E o quarto item, fazendo um jogo de dupla face. A Inglaterra foi conservadora na Europa e liberal em relação às colônias latino-americanas que buscavam sua independência? Sim, e graças a Deus que foi. Oitava questão. O golpe do 18 Brumário de 1799, no contexto da Revolução Francesa, derrubou o diretório, instituiu o sistema do consulado e elevou Napoleão Bonaparte à liderança política na França, aliás, da França revolucionária. Napoleão manteve-se no poder por um período que estendeu-se de 1799 até 1815, período esse denominado de Era Napoleônica, durante a qual ocorreu a item A. Alguém colocou diferente? Só a Carolina que fez essa, pessoal. Professor, tá Pode me falar. ouvindo? É porque, qual é a resposta da 7? Porque a Paula tava ligando pra mim. Fala. A resposta da 7, minha querida, Sim, eu é tinha que responder. verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, que nem a Maria Isabel pôs aqui, Tá bom. Obrigada. tá bom? Deixa eu dar para copiar aqui. Professor, eu não estava botando antes porque ficar aparecendo, tal pessoa saiu, aí tal pessoa entrou, aí fica atrapalhando porque não dá para mandar. Aí por isso que eu fico demorando para enviar a resposta. Tudo bem, eu entendi, Guilherme. Mandei duas vezes, foi sem querer aqui. Tá bom? Mas isso daqui é a 7, tá bom? Eu copiei e colei duas vezes porque travou aqui. Bom, você pegou a resposta para na 7, né? Então vamos lá, para a oitava. Você colocou A, não foi? Alguém colocou diferente? Não era para ser diferente?
Se alguém colocou diferente, por favor, corrija e ponha o item A, tá certo? Oitava questão, item A. Vamos reler o final do enunciado, né? É durante o qual período, né? Esse período foi denominado de Era Napoleônica, durante o qual ocorreu a consolidação interna do ideário burguês da Revolução e a tentativa de sua imposição a diversos países da Europa, com a expansão militar promovida por Napoleão. Olha só, aqui a gente tem basicamente tudo que a burguesia queria ao promover a Revolução, né? A sua ideologia, o seu ideário burguês e a imposição dessas suas vontades a vários países da Europa, né? Principalmente com a expansão militar, que era o que Napoleão mais tinha de valioso, né? Era seus 800 mil soldados, né? E 58 milhões de súditos. Nossa Senhora, para aquela época era muita gente mesmo, né? É tanto que ele se sentiu realmente, extremamente, aliás, humilhado quando foi para a ilha de Elba, porque lá só tinham apenas 35 mil pessoas, né? Era como se fosse Baturité, que tem mais ou menos 35, né? A última vez que eu vi era 35 mil. Então você imagine, o imperador de 58 milhões de pessoas para ali o governante de 35 mil. Realmente é deprimente. Só para fixar. Oitava questão, item A, certo? Nona questão. Algumas transformações que antecederam a Revolução Francesa podem ser exemplificadas pela mudança de significado da palavra restaurante. Desde o final da Idade Média, a palavra restaurante designava caldos ricos com carnes de aves e de bois, legumes, raízes e ervas. Em 1765, surgiu em Paris um local onde se vendia esses caldos, usados para restaurar as forças dos trabalhadores. Nos anos que precederam a Revolução Francesa, multiplicaram-se diversos restaurantes. Esse negócio em francês não é comigo, não, que serviam pratos requintados, descritos em páginas emolduradas e servidos não mais em mesas coletivas, né? Servidos não mais em mesas coletivas e mal cuidadas, mas individuais e com toalhas limpas. Com a Revolução, os cozinheiros da corte e da nobreza perderam seus patrões, refugiados no exterior no exterior, aliás, ou guilhotinados, né? No caso, os patrões. E abriram seus restaurantes por conta própria. Apenas em 1835, o dicionário da Academia Francesa oficializou a utilização da palavra restaurante com o sentido atual. A mudança do significado dessa palavra ilustra. Vou dar uma resumida aqui. Item A ou item B? O que é que tem lá no item B, hein? A consolidação das práticas coletivas dos ideais revolucionários, cujas origens remontam à Idade Média. Não. Item D, não. Item A, né? Vamos lá no item A. A ascensão das classes populares aos mesmos padrões de vida da burguesia. Ou item B, o suspense, né? A apropriação e a transformação pela burguesia dos hábitos populares e dos valores da nobreza. Eu havia dito na aula passada que não vamos confundir padrão de vida, né? A ascensão a um padrão de vida com a simples apropriação cultural, né? A apropriação de algum hábito. Então, Caroline, para acalmar seu coração, você acertou. Item B, tá certo? Por quê? Porque essas classes populares, elas não ascenderam socialmente, elas não estavam ali desfrutando dos privilégios da nobreza, né? Essas classes mais baixas não ascenderam ao padrão de vida burguês, nem ao padrão de vida nobre, certo? Eles apenas, olha, item B, se apropriaram, né,
desses hábitos populares, né? Desses valores da nobreza. Não é porque eu vou passar a tomar chá às 3 ou às 5 da tarde, que nem fazem lá no Palácio de Buckingham, que eu vou ser um nobre de Buckingham. Eu só me apropriei de um hábito, né? Agora, se a Rainha Elizabeth me der um título de nobreza, né? Aquelas 12 espadadas aqui no ombro e tudo mais, aí a história já é outra, né? Mas enquanto isso não acontecer, que eu acho que nunca vai acontecer, né? O máximo que eu posso fazer é o item B, me apropriar desses hábitos, certo? Numa questão, item B. Já pensou um professor Carlos Alberto? Sobre o processo revolucionário francês, iniciado em 1789, é correto afirmar que, vamos avançar um pouquinho, item B, meu querido, muito bem, item B. Foi um movimento revolucionário que levou à universalização dos conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade, que foi o que eu havia dito, né? Que era os moldes, né, o lema da Revolução Francesa. Liberdade, liberté, égalité e fraternidade em francês eu não esqueci. Bom, atividade corrigida. Agora vamos para o capítulo 6, né? Chapter 6, página 118, dos movimentos emancipacionistas ao governo de Dom Pedro I. É um pouquinho mais simples, porque estamos falando de Brasil, a gente conhece melhor, né? Esses contextos aqui. Mas, o que foi, Carolina? Você não gosta desse assunto, não? É mais suave aqui, vai ser. Vocês vão, olha aí, coisa boa. Aqui vocês vão fixar melhor. Talvez algumas pessoas não tenham gostado muito do Napoleão. Ele era um cara bom, né? Bom para a família, mas era bom. Vamos lá. Página 118, abre aspas. E abre os óculos também. Ao mesmo tempo em que a coroa lusa, coroa portuguesa, mantinha uma política de reforma do absolutismo, surgiram na colônia várias conspirações contra Portugal e tentativas de independência. Elas tinham a ver com as novas ideias e os novos fatos ocorridos na esfera internacional, mas refletiam também a realidade local. Podemos podemos mesmo dizer que foram movimentos de revolta regional e não revoluções nacionais. Esse foi o traço comum de episódios diversos, como a Inconfidência Mineira, em 1789, a Conjuração dos Alfaiates, 1798, e a Revolução de 1817, em Pernambuco. Discute-se muito sobre o momento em que grupos da sociedade colonial, nascidos na colônia, e mesmo alguns portugueses nela residentes, começaram a pensar no Brasil como uma unidade diversa de Portugal. Em outras palavras, em que momento teria surgido a consciência de ser brasileiro? Não há resposta rígida para uma pergunta dessa natureza. Eu vou dividir entre o quinto, até agora, né? Estou pensando em dividir entre o quinto e o sexto, porque são assuntos bem abrangentes e eles vão estar bem frescos na nossa cabeça, né? Tipo o 18 Brumário, o governo de Napoleão, o bloqueio continental, o exílio de Napoleão, tá bem fresco, né, Yasmin? Sem falar que os gabaritos, né, vão estar lá na... Calma, eu estou vendo aqui como é que eu vou colocar o 6, certo? Talvez eu ponha só o 5. Vai ser uma coisa, minha querida, totalmente possível de vocês fazerem, tá bom? Sobre essa pergunta, em que palavras, aliás, em outras palavras, em que momento teria surgido a consciência de ser brasileiro? Isso aqui vale muito para em que momento realmente surgiu a literatura brasileira. Porque a literatura que era produzida aqui no Brasil era produzida por brasileiros com consciência brasileira, de saber o que é ser brasileiro, ou simplesmente com portugueses que vieram de fora e estavam escrevendo aqui no nosso país.
Isso também é interessante de se pensar, né? E, principalmente, existe uma definição do que é ser brasileiro? Isso também é muito interessante de se pensar, né? Não há resposta rígida para uma pergunta dessa natureza. A consciência nacional foi se definindo à medida que setores da sociedade da colônia passaram a ter interesses distintos dos da metrópole ou identificar nela a fonte de seus problemas. Longe de constituir um grupo homogêneo, esses setores abrangiam desde grandes proprietários rurais, de um lado, até artesãos ou soldados mal pagos, de outro, passando pelos bacharéis e letrados também, né? Também não tinham em comum exatamente a mesma ideologia. As ideias francesas ou o liberalismo da Revolução Americana eram suas fontes inspiradoras, mas os setores dominantes tratavam de limitá-las, sendo, por exemplo, muito prudentes no tocante ao tema da abolição da escravatura, que viria a ferir seus interesses. Pelo contrário, para as camadas dominadas, a ideia de independência vinha acompanhada de propósitos igualitários de reforma social. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre essas revoluções faladas ali em cima. O que é que foi a Inconfidência Mineira, né? Foi um movimento baseado nas ideias iluministas, as mesmas que haviam influenciado a independência dos Estados Unidos, que tinha como objetivo principal reagir contra cobranças, né, as cobranças e os impostos abusivos realizados pela coroa portuguesa. Mas, depois da influência da emancipação americana, passou a lutar também pela independência do Brasil. O ciclo minerador brasileiro, ops, o ciclo minerador brasileiro, que havia começado no final do século XVII e se consolidado no início do século XVIII, havia entrado em decadência por volta de 1785. Diminuiu a quantidade de ouro encontrado nas minas, nas minas, o que dificultava o pagamento de 1.500 quilogramas de ouro à coroa portuguesa. Que absurdo, né? Logicamente, o pagamento desse imposto, deixou de ser realizado, o que gerou uma reação do rei português, que proibiu as manufaturas de funcionarem, obrigando, em 1785, os colonos a comprarem produtos manufaturados pela coroa portuguesa, e aumentou a crise. O que é que a gente tem aqui desse bonito? Né? A gente tem aqui uma crise no ciclo da exploração, porque não é como um buraco de areia, né? Que quanto mais você cava, maior fica. Estava sendo retirado dali material, né? Pedras preciosas que iam acabar. E esse ciclo, né? Esse processo, aliás, esse produto, que é a pedra preciosa, oriunda do processo de mineração, estava acabando. E estava ficando complicado pagar esses impostos para a coroa portuguesa, que era só 1,5 kg de ouro. Imagina, não queria nada, né? E como não estava dando para pagar isso, o rei proibiu as confecções, né? E tudo aquilo que fazia produto manufaturado funcionar, e as pessoas eram obrigadas a comprar os manufaturados da coroa portuguesa. Então aqui você tem dois problemas. O primeiro é de que não está dando para os mineradores trabalharem, porque eles não estão tendo produtos ali vindos do seu trabalho. E segundo, os artesãos, as pessoas que trabalham com produtos manufaturados, estavam proibidas de produzir o seu produto, e todo mundo estava sendo obrigado a comprar do rei. Então, tem muitos problemas para as camadas mais baixas, né, para as massas sociais, e muita vantagem para a coroa. Me diga se isso não planta na cabeça do povo um ideal revolucionário. Vários motivos levaram ao surgimento da Conjuração Mineira, em especial, lançamento da derrama
pagamento sobre os quintos do ouro em atraso, sob a alegação que havia sonegação e contrabando. Os impostos, Isabelle, chegavam a 25%, né? 45%, aliás, chegava a 45%. Imagina que absurdo, né? Basicamente, é você comprar, deixa eu ver, esse mouse aqui, que é 50, mas o preço real é 25. Um absurdo, né? Você dá 2, né? No caso, eu estou falando de 50%. Agora vamos falar de um produto mais caro, de uma moto. Você dá 20 mil numa Bros, sendo que você podia comprar ela por 10, né? Ou uns 12, né? Com os impostos mais brandos. É muita ignorância da coroa sobre a população mais carente, né? A arrogância e prepotência das autoridades lusas, as autoridades portuguesas, a opressão econômica da coroa portuguesa, proibindo as pessoas de trabalharem e obrigando as pessoas a comprarem os produtos que eram feitos pela coroa, como eu falei. Então você não vai ter dinheiro circulando ali na classe baixa, né? Você vai ter dinheiro só subindo lá para a coroa. Complicado. E a forte repercussão entre os intelectuais mineiros dos ideais de liberdade política e econômica da Guerra da Independência dos Estados Unidos. Claro, tem que ter uma base ideológica para uma revolução. Você tem que ter líderes intelectuais, certo? Nossa senhora, a aula voou, né? A gente basicamente corrigiu e fez uma literatura, né? Bom, a gente vai. Quem não colocou o nome que chegou depois, coloque, tá? A gente só tem 1 minuto. E a gente vai fazer o seguinte na próxima aula, que vai dar muito tempo. Na próxima aula dá tempo de explicar sobre os outros movimentos. Não, imposto existe, não com os abusos que haviam antes, né? Mas tem movimentações econômicas abusivas também, né? Próxima aula a gente fala sobre mais 2 movimentos, né? Das consequências da Inconfidência Mineira, da Conjuração Baiana, e a gente vai entrar nas questões, certo? Bom, pessoal, a gente se vê agora na terceira aula, né? Geografia. Eu espero vocês. E até já já. Tchau, professor, até. Tchau, meus queridos.